Magno, eu vou passar para você trazendo algumas informações sobre o novo advogado, porque é interessante, né? Algumas sinalizações, e parece que a gente às vezes já viu alguns filmes, né? Esse advogado escolhido já defendeu o Zé Dirceu, eu lembrei aqui, e também chegou a negociar a delação do Léo Pinheiro na Lava Jato, né? Então ele fez esse trabalho. Na verdade, a delação dele acabou não sendo homologada, e quando foi feita a delação do Léo Pinheiro, já não era ele mais. Mas, ou seja, ele lida também com delação premiada, né? E aí, por causa mesmo disso, muita gente pensou, será que o Braga Neto vai fazer delação ou não? Aí teve uma declaração dele para o jornal o Globo, dizendo o seguinte: não existe a menor possibilidade de delação. Diz, portanto, esse novo advogado, que é o José Luiz de Oliveira Lima. E aí, eu digo que o filme se repete, porque, pelo que eu me recordo, o Cid também dizia que não tinha possibilidade nenhuma no primeiro momento, né? Foi depois, um pouco depois, que as possibilidades apareceram. Da prisão do Braga Neto para cá, Magro, tem muita gente falando de delação, que será que ele vai fazer, será que ele não vai? Como é que você vê? Claro. O advogado, quando ele advogava para o Léo Pinheiro, ele não aceitou fazer a delação, por isso ele deixou a defesa na época, se não me falha a memória. E foi outro advogado que tocou a delação, porque ele não lidava com isso. Ele falou, não, eu mesmo questiono muito esse instituto da delação, porque é uma forma de tortura, eu sempre defendi isso. Esse instituto, inclusive, que entrou em vigor graças ao governo da Dilma, não sei se vocês recordam disso, e também a própria ficha limpa, que depois foi utilizada contra essas forças progressistas. Eles criaram esses arcabouços jurídicos que acabaram sendo utilizados contra o governo da Dilma, contra o próprio Lula, e ficou ficha suja, né, condenação em segunda instância, porque havia discussão, inclusive, na época, que o Lula, preso, poderia disputar a presidência da República. Chegou a se discutir isso. E demorou até uma definição, por isso demorou, inclusive, o início, né, da campanha efetiva do Fernando Haddad. Ismael, a informação que eu tenho é isso mesmo. Ó. O criminalista já atuou na defesa do Léo Pinheiro, chegou a negociar, sim, um primeiro acordo de delação, que foi negado pela Procuradoria. E aí, depois, nos meses seguintes, ele deixou o caso e outros assumiram o caso. Mas ele chegou, sim, a negociar ou tentar, pelo menos, que essa primeira delação fosse homologada e aceita pela PGR. Ô Magno, o que você acha sobre a possibilidade de delação do Braga Neto? Uma delação que a característica é delatar alguém superior. Parece que não tem muito mais a quem o Braga Neto falar que é superior a ele, né, Magno? Exatamente, era nisso que eu estava pensando aqui. O Braga Neto, pela posição que ele ocupava, seja na hierarquia das Forças Armadas, seja na hierarquia do governo e mesmo na hierarquia da campanha à reeleição de Bolsonaro, não tem muito a quem delatar, a não ser, claro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma parte interessante do Instituto da Delação Premiada, que eu acredito foi um avanço institucional para o Brasil, é ter o Estado brasileiro aceitar ou não a delação. Não cabe ao réu, não cabe ao investigado. No caso, cabe o Estado brasileiro também precisa acreditar que existe alguma coisa para o Braga Neto oferecer ao Estado brasileiro. Me parece que muitas das coisas que o Braga Neto poderia oferecer à Justiça, em troca de uma pena menor, se for condenado, já foi entregue pelo Mauro Cid. Inclusive, se cria, por meio desse processo, uma competição entre integrantes de uma determinada quadrilha, porque se seu parceiro de quadrilha delata antes de você, o que lhe sobra para delatar é muito pouco, ou seja, as potenciais recompensas que você pode vir a ser oferecido também ficam menores. Não me parece haver muita coisa para o Braga Neto delatar, além de uma participação direta de Jair Bolsonaro. E, claro, Braga Neto teria que ter provas para apresentar. Quando as delações são feitas sem provas, a Justiça, em tese, deve recusá-las.
O que me parece ser o caminho daqui por diante será uma disputa de narrativas políticas, tanto no caso do Mensalão, quanto no caso da Lava Jato, como será no caso desse planejamento de golpe de Estado. O que fica para a sociedade não são as provas. O que fica para a sociedade é a narrativa política que embasa essa disputa. As provas vão ser discutidas na justiça, as pessoas não acompanham o processo, não leem o processo, mas acompanham as narrativas propostas pelos representantes dessas correntes políticas no debate público. Me parece que os caminhos para os bolsonaristas ficam cada vez mais estreitos à medida que a investigação avança. E, mais uma vez, cada vez que nós temos integrantes das próprias Forças Armadas confirmando os indícios de que havia, de fato, um planejamento dentro das estruturas do Estado e do governo de Jair Bolsonaro, mirando o impedimento da posse de Lula e de Alckmin, muito mais do que as eventuais provas do processo, são esses testemunhos que acabam por ferir politicamente, agora e no médio prazo, as perspectivas dos bolsonaristas. Porque é muito difícil se acusar um membro graduado das Forças Armadas de estar compactuando e conspirando junto dos petistas, junto da esquerda, para prejudicar Jair Bolsonaro. Os testemunhos dessas pessoas valem muito nessa briga de narrativas e imagino que serão esses testemunhos que causarão o dano maior para o lado político do bolsonarismo no debate público. Coitadinho do termo narrativa, hein? Esse termo tá gasto, tá usado, que é uma coisa impressionante, assim. Mas é o ponto, de fato, né, Mário? É a narrativa do que está sendo construída de um lado, do outro, e infelizmente eu digo isso por ser apaixonado por história, e que não lembro quem disse, Ismael vai lembrar, o Tebas, o Magno, que até o passado no Brasil é incerto, não tinha quem dizia isso, e infelizmente a gente vê mesmo muita tentativa de ressignificação de episódios que a gente viu, que são episódios muito tristes. Por exemplo, o 8 de janeiro, né, que foram ataques golpistas. Quem diz isso não sou eu, mas as condenações do próprio Supremo Tribunal Federal.